Boa noite a todos e todas. Estamos começando mais um ao vivo do PSOL Convida, essa semana sobre meio ambiente e saneamento básico municipal em tempos de pandemia. Temos dois ilustres convidados, o Clayson Figueiredo e o Hugo Zequim, para falar sobre esse tema. E hoje, então, a gente começa a nossa live com uma notícia bem triste, divulgada hoje no site da Prefeitura, os novos números de Rio das Ostras para o Covid-19. Né, são 619 suspeitos, 91 casos confirmados e 8 óbitos. Estamos numa situação bastante crítica na nossa cidade, né, inclusive no dia 30 de abril, no último dia, 30 de abril, a UFRJ de Macaé divulgou um estudo que diz que Rio das Ostras tem quatro vezes mais casos de coronavírus do que a média nacional. Nossa situação é bem crítica, né? Acredito que a demora para a gente fazer a quarentena de forma séria tem contribuído para isso, e também o retorno às atividades, muitas pessoas na rua atualmente, e a gente está aí num número bem complicado para a nossa cidade, né? Nossa rede de saúde que não suporta esse número tão grande. E é com essa notícia triste que a gente inicia a nossa transmissão de hoje. Bem, para introduzir o assunto do meio ambiente e saneamento básico, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a origem desse coronavírus, desse novo coronavírus, que é o Covid-19. Segundo Arthur Gruber, que é um professor do Departamento de Parasitologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, nós temos 7 espécies de coronavírus que podem infectar humanos, né, sendo que dessas 7, 3 podem produzir doenças graves. O SARS-CoV-2, o SARS-CoV, e esses eram vírus relacionados à pandemia do SARS, que aconteceu em 2002, 2003. Nessa ocasião, alguns cientistas já haviam descoberto, publicado artigos do genoma desse vírus novo, que passou, provavelmente, de morcegos para os humanos, né? Teve uma mutação genética. Esse novo vírus, encontrado na primeira pessoa infectada, em 1º de dezembro de 2019, na China, ele também foi geneticamente estudado e ele é muito próximo desse SARS, mas tem uma teoria, os cientistas estão levantando essa teoria, que na verdade não foi o morcego que transmitiu para o ser humano diretamente, tem aí um animal silvestre, provavelmente, intermediário nessa transmissão. Né? E em Wuhan, que foi a cidade onde aconteceu o primeiro caso, né, de coronavírus desse novo, do Covid-19, as pessoas começaram a ser infectadas rapidamente e os cientistas descobriram que esse vírus, além de muito letal, ele era um vírus que se transmitia muito facilmente para os seres humanos, né, nessa mutação, e criou essa pandemia de ordem mundial a partir dessa descoberta. Né? Em Wuhan, foi detectado que essa infecção provavelmente aconteceu num mercado que era onde comercializavam animais e abate de animais vivos. Né? Esse mercado também tinha muitos animais silvestres, eles eram abatidos e comercializados de forma, às vezes, até ilegal, né? Sem uma inspeção nesse lugar, né? Se vocês tiverem a oportunidade de ver, no Netflix tem uma série, né? Mas na verdade só tem um episódio que fala sobre descobrindo o coronavírus, fala sobre esse novo vírus e mostra inclusive imagens desse mercado, que é um mercado que
não tem, aparentemente, um cuidado muito grande com a higiene, com as questões de legalidade de comércio desses animais silvestres. Então, toda essa pandemia gerada, é claro que tem uma influência muito grande do nosso mundo atual globalizado, que se espalhou rapidamente pelo mundo, e é por isso que a gente fala sempre que é preciso manter o distanciamento social para achatar a curva, que significa transmitir esse vírus de forma mais lenta, para que a gente não tenha pico de pessoas contaminadas e, portanto, deixar o sistema de saúde sem condições de atuar para atender todas essas pessoas. A gente entende que é preciso refletir bastante sobre essas questões nessa pandemia. A gente, quando fala, vamos voltar à normalidade, eu duvido que a gente retorne a uma normalidade que a gente tinha antes, né? Provavelmente a gente vai passar por mudanças muito intensas na nossa forma de se relacionar com o mundo e com as pessoas, com o meio ambiente. E também vem à tona aí uma discussão muito forte sobre como a gente está explorando esse meio ambiente, como a gente está impactando esse meio ambiente. Né? Alguns estudos mostram, inclusive, que os desmatamentos na Amazônia, elas podem gerar pandemias ainda maiores e mais sérias no mundo, né? Porque a gente não tem refletido o suficiente, ao meu ver, né, meu ponto de vista, sobre essa questão da preservação do meio ambiente, como a gente interfere nesse sistema que tem um equilíbrio próprio que a gente precisa entender e respeitar e saber conviver com esse meio ambiente de uma maneira melhor. Então, é nesse cenário hoje que a gente vai tratar de outros fatores, inclusive como saneamento básico, higiene, tratamento de lixo, de resíduos sólidos, né, pensando nessa saúde da população em relação às doenças urbanas e tudo que tem acontecido na nossa vida. Então, é um tema bastante importante que a gente discuta e a gente trate disso. E o pessoal Rio das Ostras, então, com esse projeto, que é toda semana, a gente convida alguns especialistas e interessados na área para discutir temas tão relevantes, tão necessários nesse momento. Eu espero que todos estejam bem em casa, ficando em casa o máximo que podem, né? A gente está vendo aí que Rio das Ostras está com as ruas cheias, muitas pessoas relatando isso, infelizmente não estão entendendo a gravidade da situação, né? E eu espero que todos estejam bem. Uma boa noite aí para todos. Vamos começar a nossa live de hoje sobre esse assunto. A live está organizada da seguinte maneira: eu vou convidar aqui os dois participantes, eles vão se apresentar, falar um pouquinho sobre o trabalho deles. Depois, eu tenho algumas perguntas aqui separadas para tratar especificamente da cidade de Rio das Ostras, como anda esses aspectos aqui na nossa região, né? E a gente também pretende responder algumas perguntas da live. Então, se vocês se sentirem à vontade, curiosos, por favor, vamos conversar, vamos dialogar, vamos entrar em contato aqui com a gente. E no final, então, a gente faz considerações finais sobre tudo que a gente conversou. Então, vamos lá, vou chamar aqui o Hugo e o Clayson. Boa noite. Boa noite. Como é que vocês estão? Tudo Boa bem? noite. Então, vamos começar. Tudo bem? Tudo bem. Vamos começar então com a apresentação do Hugo Zequim. Pode ir, Hugo. Boa noite. Eu queria agradecer o convite do pessoal e, e das pessoas aí. Eu queria agradecer também as pessoas que estão participando. Bom, eu vou fazer uma apresentação minha, né? Eu sou oceanógrafo, né? Formado nos anos 80, quando estudei e desenvolvi atividades na área de educação ambiental e pesquisa científica, né? Já naquela época trabalhava com essa questão dos resíduos. Trabalhava não, me interessava por esse assunto, né? Porque a questão, eu não sou, trabalho com isso, mas eu me interesso por isso.
e principalmente nesse âmbito da educação ambiental, ou seja, resíduos são uma coisa que todo mundo deveria se interessar. Mas voltando aí, depois eu saí da científica, passei para o campo editorial, sempre permeando também esse assunto aí dos resíduos, sempre que possível, né, nas pautas. Licenciamento ambiental, trabalhei um pouco com televisão. Quando eu trabalhei com televisão, eu trabalhava na área ambiental e o resíduo uma pauta permanente, né, nos programas que a gente desenvolvia, né? E posteriormente trabalhei com universidade, programas de educação ambiental, principalmente na área marinha, voltada à pesca. E depois finalizei aqui, agora nos últimos 15 anos, com um trabalho junto às corporações, né? E nos últimos 5 anos tenho exercido a paternidade e vivo aqui em Rio das Ostras com a minha amada e tenho uma empresa de consultoria na área de soluções socioambientais. Vou ser bem resumido para dar espaço para outras falas. É isso. Muito bem, vamos então à apresentação do Clayson. Por favor, Clayson. Boa noite a todos. Meu nome é Cleison Figueiredo. Eu sou graduado em Engenharia Civil, Universidade Federal, Ostras, efetivo desde 2004. Minha ênfase na graduação foi Estruturas e Geotecnia, e fiquei na Secretaria de Obras trabalhando até 2010. Nessa ocasião, eu tive a oportunidade ainda de fazer uma especialização em Engenharia de Petróleo e Gás, na UF, e também iniciei um mestrado no antigo CEPET, hoje IFE, em Engenharia de Meio Ambiente. Posteriormente, eu fui trabalhar na Defesa Civil do município e nos últimos anos eu fiz especialização também em gestão de cidades e planejamento urbano, engenharia do meio ambiente, e também fiz um mestrado em defesa civil. Seria isso mesmo. Isso aí, muito bom. Então, vamos contar com essas experiências todas para a gente começar a discussão. Eu começo perguntando para o Cleison. Eu falei Clayson, e agora vamos corrigir, vou falar Cleison. Então, a pergunta seria: qual é a situação da infraestrutura de saneamento básico de Rio das Ostras e quais são as consequências em relação ao Covid-19? Em relação ao nome, sem problema, né? Nome mais diferente, assim, a gente está acostumado com as variantes, né? Mas a situação nossa aqui teve aí já a posição de quarto PIB per capita do Estado. Hoje não está tão à frente assim, mas também creio que esteja entre os 10 primeiros. Uma receita aí de 600, 700, 800 milhões por ano, né? É bastante precária, tendo em vista que boa parte da população ainda padece da ausência de infraestrutura básica de saneamento, né? Temos aí a questão do fornecimento de água, né? Que começou a ser feito pelo atual sistema por volta de 2004 ainda, 2004, 2005, a construção da estação. E naquela ocasião, o planejamento para esse empreendimento público seria para atendimento de 180 mil pessoas, né? o, que, o que seria possível abastecer facilmente
a atual população do município, e, no entanto, nós temos um fornecimento bastante precário para quem consegue tê-lo, né, tendo em vista que existem essas manobras que as pessoas só conseguem ter a água de 4 em 4 dias, né? Isso onde você tem a rede do abastecimento, mas pior são locais ainda que você tem boa parte da rede implantada, mas a água não chega, e locais ainda que nem a rede foi construída ainda, né? Nós temos ali um exemplo, uma área muito grande que seria entre terra firme, né? Entre ali a Lagoa do Iriri e a Lagoa do Emboaciga, que são os bairros de terra firme, Enseada, Verdes Mares, Praia Mar, água culturais muito críticas, porque naturalmente ele era uma área de alagamento, espraiamento do Rio das Ostras e seus afluentes e dos canais de drenagem que compõem esse curso. Então, quando a população ocupou desordenadamente os locais de espraiamento dos rios, já se colocou em risco, né? Isso quando foi regular. Temos os casos igual do âncora ali, onde o loteamento do âncora foi aprovado na década de 70 ainda, naquele local onde eles chamam de âncora 2, onde acham que é um loteamento separado. O âncora 2 é o mesmo loteamento do âncora e foi também aprovado. Posteriormente, apenas uma parte que fica mais lá para o final do âncora que foi cancelado essa aprovação em função do que tinham identificado que seria uma área de alagamento, mas com uma pequena parte, o restante continuou susceptível a essa ameaça, né? Então, esses locais eles necessitam não só das obras de drenagem convencional, que são as galerias, né? O sistema não estruturais, como a limpeza, de captação pontual nas próprias residências, mas também precisamos de intervenções mais contundentes, como, por exemplo, a construção de bacias de detenção que possa agir como se fosse um pulmão para essa água, né, em excesso que cai em grande para fazer a drenagem daquela área ali, para uma plantação de arroz, isso nos primórdios, e que foi ocupado ali também desordenadamente, e que foi feita uma construção de algumas bacias de detenção ali estruturadas de concreto, e que, ao que tudo indica, não serão suficientes para poder dar a devida vazão ou acúmulo daquela água ali na ocasião das possíveis enchentes. Recentemente, aqueles piscinões que estavam desativados por causa de problemas nas bombas, praticamente desde a construção, foram colocados em funcionamento e aparentemente melhorou precipitações que possam realmente comprovar a eficácia ou a mitigação daquele risco, né? Temos ali também um problema que as pessoas falam que existe um dique ali em Casimiro, mas na verdade não existe um dique. A questão ali é que o assoreamento do rio, naquela porção da divisa de Rio das Ostras, Rio de São João, é,
a declividade existente do canal de Medeiros da cidade praiana, e, por fim, a questão de esgoto, né, que é uma questão que a gente está sempre levantando aí, que foi feita inicialmente em 2004, a construção de uma estação de tratamento e de um emissário submarino, que foi a promessa de um tratamento de esgoto revolucionário, diferenciado principalmente no município do mas naquela ocasião foi feito um pequeno trecho de esgoto, só seria público-privada, e gerou um grande prejuízo ao município, tendo em vista que nós estamos pagando até hoje essa obra, e pagaremos até 2023, onde a promessa era que 100% do município estaria atendido, mas, na verdade, não aconteceu. A construção, a ampliação da estação de tratamento, que não trouxe a capacidade de tratamento dessa estação, mas, na verdade, ela continua sendo subutilizada. A estimativa de atendimento de captação de esgoto atualmente, tendo em vista que isso é uma caixa de Pandora, nem mesmo o município tem esses dados corretos, mas conversando com os técnicos, colegas meus da Secretaria de Obra, é que o município esteja atendido apenas por 60% da população com esgoto. E o mesmo número também é estimado o fornecimento de água, né? Tratamento superdimensionada, né? Nós temos aí um tratamento de água, distribuição, aparentemente não era para ser, porque era para atender o município todo, mas deveria ter sido investido mais no tratamento da água, aumentando-se esse fornecimento, e nem tanto no tratamento do esgoto, de forma que ficasse superdimensionado esse sistema, né? Mas algumas coisas aí que a gente vê no município que são feitas há vários anos, né? A falta de planejamento, enfim. Cleison, o seu áudio, ele falhou um pouquinho, não sei se para todo mundo, mas algumas pessoas comentaram aqui também. Eu vou pedir, então, que você faça o seguinte, que você saia da live e volte, enquanto a gente conversa com o Hugo sobre outras questões, para ver se melhora, não sei, Sim. troca para um computador, talvez, não sei, vamos tentar melhorar a sua conexão para você voltar a falar mais sobre esse tema tão importante, tá bom? Ok. Valeu. Então, vamos então passar para o Hugo com a seguinte questão, né, que recentemente a gente viu os lixos se acumularem nas calçadas das ruas de Rio das Ostras. Esse episódio aconteceu e muito foi se reclamado, que até por questões de doença, de saúde da população, tinha muito lixo na rua, e esse foi um grande problema que a gente viveu. Como acontece, ou deveria acontecer, a gestão de resíduos sólidos na cidade, e qual a situação do aterro sanitário? Perguntas bem objetivas e difíceis de responder, né? Dado a falta de transparência que o município tem, não foge à regra, com relação a questões estruturantes, como estava colocando aí o Cleison, sobre saneamento básico, mas também com relação à questão de gestão integrada de resíduos sólidos. A questão do resíduo é uma questão universal e abrangente, né? Hoje não existe uma pessoa que
não tem ouvido falar da importância da separação do lixo e tal, e as pessoas falam, ah, não faço a separação em casa porque não existe a, a coleta seletiva. Então, o que acontece é que nada acontece e a gente hoje está vivendo um, uma situação crônica, global, de contaminação, né, de todos os ambientes, né, da Terra, ou seja, você tem lixo no Himalaia, muito, você tem lixo nas fossas marinhas, né? Então já foram encontrados lixos em todos os ambientes da Terra. Em certos lugares, as correntes marinhas no Pacífico, por exemplo, têm acumulado lixo com dimensões assim de tamanho de países com uma largura muito grande. Ou seja, a gente está vivendo uma situação muito aguda de, 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 de lixo no planeta. E essa situação ela está cada vez mais se agravando, né? Ela é uma situação estruturante de fundo. A gente não sente ela de imediato, mas a gente vai começar a sentir cada vez mais, porque hoje os organismos estão contaminados pelo microplástico, que se liga aos organoclorados que descem para o mar, e então os peixes hoje estão comendo microplástico, os micro-organismos que os peixes se alimentam também estão comendo microplástico, e a gente está comendo peixe com microplástico, e plástico não é alimento humano, então isso gera doença, né? Também o próprio plástico em si mata muita fauna silvestre, né? A minha área marinha é aterrorizante, assim, a quantidade de mamíferos, baleias que morrem entupidas de lixo, de aves, de tartarugas, não só estranguladas quando são presas por pedaços de material que a gente joga fora, né? Então, a questão do lixo, todo mundo sabe, mas eu vou repetir aqui, é uma questão diretamente ligada ao consumo e uma situação integrada que envolve o cidadão, o poder público e as empresas, né? Porque talvez por isso é uma situação coletiva e talvez a gente não tenha maturidade de coletividade para poder atingir o nível necessário de gestão daquilo que a gente gera. Porque o lixo em tudo que você compra, a não ser que você compre um produto in natura para gerar um resíduo orgânico que pode ser reintegrado à rede, à cadeia dele, sempre tem uma embalagem, um produto industrializado que acaba sendo descartada, né? E isso é o lixo, é o resíduo, é aquilo que não interessa de um produto que você acabou de consumir. Só que deveria interessar, né? Todo mundo deveria estar muito interessado nisso, porque isso acaba gerando essas consequências que a gente está vendo hoje aí, de ter uma situação muito difícil até de se reverter, né? Como fazer para limpar o planeta de novo, diante da quantidade de plástico que a gente está jogando nos ambientes, e o destino final desse resíduo todo, né? Então, a gente deveria estar mais preocupado com isso quando paga os impostos e cobra dos governantes, porque é uma questão, sim, de saúde pública, né? Porque algumas doenças são proliferadas por acúmulo de lixo, dengue, né? A mortandade da biodiversidade, a baixa qualidade dos alimentos e também uma questão por exemplo, muito diretamente que envolve a questão da não gestão do lixo, são as enchentes, né? Então, toda vez que ocorre uma enchente, ocorre por quê? Também, não só pela ocupação desordenada do território,
né, de certas áreas, mas também pela falta de manutenção das redes pluviais, que acabam virando, né, lixeiras. Em Rio das Ostras, eu andei fazendo uma pesquisa e olhando, acompanhando isso, né, os contratos de, de gestão do lixo são múltiplos, em pouco tempo. Muito motivo para o cidadão interessado, né? E a prefeitura agora demitiu mais de 1.000 professores da rede pública de ensino e, ao mesmo tempo, ela gasta milhões, muitos milhões, muito mais do que esses 14 milhões que chegaram aí do governo federal agora, ultimamente, para fazer uma coleta, só coleta de lixo, e a coleta ineficiente, porque você vê as ruas sujas, as praias sujas. Talvez o cidadão não atento não consiga perceber a sujeira, mas pessoas com um olhar crítico vão à praia e percebem a quantidade de lixo que existe nas praias tão bonitas que são as de Rio das Ostras. É uma cidade que tem bastante ativos que estão sendo negligenciados e está se perdendo esse ativo, né? Por exemplo, o aterro sanitário, ele foi criado em 2004. Ele antecedeu em muito a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi só estruturada em 2010. Então, o Rio das Ostras já tinha um sistema de tratamento de lixo secundário que tratava até o chorume, né, do lixão. E, então, o aterro sanitário de Rio das Ostras, na época, era um aterro referência no estado do Rio de Janeiro. Nos últimos, do ano passado para cá, as notícias que a gente tem, porque a gente só tem notícias, né, não tem notas oficiais a respeito dos responsáveis para informar a população de uma coisa tão estruturante, né, porque eu não devo conhecer ninguém aqui, ou se alguém aí, coloca aí na live, se alguém não gera lixo e não coloca o lixo na calçada, coloca aí, porque a gente vai ficar conhecendo uma pessoa diferente. Então, todo mundo gera lixo todo dia, todo momento, né? Quando você come, quando você veste, quando você faz qualquer consumo para a sua sobrevivência, você está gerando um resíduo. E esse resíduo ele não pode ser ignorado, né? Ele não pode simplesmente, depois que você termina de beber uma cerveja, aquela latinha vazia, ela não desaparece, né? Para a gente, para o consumidor, parece que ela desaparece, porque ninguém se dá conta de exigir de um bar ou de algum lugar que tenha uma coleta seletiva para poder mitigar essa situação. Então, essa situação ela vai indo, vai indo, vai indo. O que acontece? Hoje, o aterro sanitário de Rio das Ostras, que se tivesse feito uma gestão de lixo, né, que não é uma novidade para ninguém, não existe, não precisa. Eu cito o Félix Guattari, que ele diz que a gente não precisa inventar mais nenhuma tecnologia e nem desenvolver nenhum conhecimento a mais para resolver as principais problemáticas sociais e ambientais do planeta, né? Então, não existe hoje uma necessidade de inventar uma tecnologia para resolver esse problema. É muito fácil, é só querer. Então, o Rio das Ostras parece que não quis. E aí, o que aconteceu foi que o aterro sanitário, que se tivesse aplicado um sistema de gestão integrada de resíduos, poderia reduzir até 70% dos resíduos que vão ser jogados no aterro sanitário, não fez isso, então ela saturou o seu aterro sanitário, que era referência no estado, e a saturação e a falta de manutenção gerou
a interdição pelo órgão ambiental estadual, o INEA, do aterro sanitário por 2 vezes do ano passado, o que gerou a necessidade de se fazer um contrato emergencial para transbordar o lixo de Rio das Ostras para o aterro sanitário de Macaé, que me parece, andei procurando informação, mas não consegui, ainda continua nessa situação, ou seja, Rio das Ostras, o caminhão passa, pega o lixo, pesa e leva o lixo para Macaé, leva outra para a cidade, porque não pode colocar mais lixo dentro do aterro sanitário de Rio das Ostras, que ele está saturado, está interditado. Então, a gente está perdendo um ativo que daria uma vantagem, né, para o turismo, por exemplo. Imagina, você vai para uma cidade que tem gestão de resíduos integrados, você pode vender essa ideia, uma cidade sustentável, né, uma cidade consciente, inteligente, e parece que ninguém faz essa conexão entre o valor de tratar o lixo, de fazer a gestão do lixo, com a agregação de valor para a imagem da cidade, né? E essa questão que a Ana colocou aí, de os lixos estarem não sendo recolhidos durante um tempo, acho que foi no início de janeiro, com certeza é diretamente ligada a essa incapacidade que o aterro sanitário de Rio das Ostras tem de receber mais resíduos, né? Sendo que não existe informação, né, para dizer por que isso está acontecendo e qual vai ser as providências, né? Porque é paliativo você fazer o transbordo do lixo para outro município vizinho, que deve estar ganhando até com isso, né? Então, o cidadão está pagando para levar o lixo para outra cidade, porque o aterro sanitário, que poderia estar dando conta da sua demanda, não está dando conta, né? Por outro lado, assim, olhando um pouco para a questão da gestão integrada, você tem todo um sistema de melhoria que você poderia estar aplicando, né, na questão de está incentivando os catadores de rua, que são uma profissão regulamentada no Código Brasileiro de Ocupações. São pessoas que podem e devem, não sei se vocês têm um olhar para isso, eu tenho, de ver os carros, essas pessoas que carregam essas engenhocas pela rua e tentam se antecipar ao caminhão para tentar mexer no lixo de cada um, para ver se elas conseguem um papelão, uma latinha que não esteja contaminada, porque também não adianta você ter uma latinha de alumínio que vale dinheiro, porque lixo, resíduo, não é recurso, é grana. Para nós é lixo, mas para ele é recurso. E para as indústrias também pode ser recurso, né? A gente poderia estar qualificando essas pessoas, não preconceituando, né? Porque eu já conversei com alguns catadores, o cara tem medo da polícia, por exemplo, ele acha que a polícia vai bater nele, porque ele é como se fosse um marginal, quando ele está resolvendo um problema, ele está mitigando um problema do município, ele deveria até receber incentivo, né? Uma qualificação, uma capacitação, uma instrumentação, uma manutenção, e, por que não, a criação de uma usina de reciclagem, onde esses catadores poderiam estar se organizando em cooperativas, né? A gente ia reduzir muito o problema de lixo da cidade, a gente não ia saturar tão rápido o aterro sanitário e não ia gerar prejuízo de milhões e milhões com contratos emergenciais não transparentes, porque ninguém fica sabendo que isso está acontecendo, né? É uma coisa, assim, bem... talvez deveriam se interessar até mais, a gente deveria cobrar mais por isso, né? Mas a questão dos resíduos de Rio das Ostras é isso, né? Hoje a gente tem um aterro sanitário saturado, não consegue mais receber nada, está
exportando lixo para outros municípios, e nós temos gasto milhões em contratos emergenciais com coletas, para coleta pública do lixo, aqueles caminhões que passam, né? Essas são, assim, contas importantes que o município tem e que precisa prestar essas contas à população, né? Então, é uma pena, né? Um município que poderia estar tirando vantagem do lixo para mostrar o quanto se faz o seu dever de casa, no entanto, tenta esconder aquilo que deixa de fazer porque não está fazendo direito, entendeu? E é isso. Acho que eu respondi, seu. Respondeu sim, respondeu bem. Obrigada, Hugo. Agora nós temos algumas perguntas aqui que foram feitas na live. A primeira pergunta, deixa eu pegar aqui, é do Rusten. Ele fala, considerando os estudos que demonstram RNA viral encontrado em fezes e recentemente o grupo de pesquisa da doutora Marilda da Fiocruz, que encontrou RNA viral em esgoto não tratado no Rio de Janeiro, além de considerar o problema do esgoto não tratado no Brasil, acho importante comentar sobre a replicação do vírus no intestino e como isso pode impactar sobre a transmissão do vírus. Tenho curiosidade de saber quais os dados de área atendida com esgoto e água tratadas. Ele tem essa curiosidade, né, de saber quais são os dados de área atendida. Vamos ver se o Cleison consegue dar uma analisada nessa situação. Cleison, com você. Bem, Ana, a questão em relação aos efeitos, né, do Covid, da Covid no organismo, né, ainda não, né, do meu ponto de vista de engenheiro, ainda não tenho esse conhecimento para poder falar. Mas a ausência de saneamento no município, né, ou a ausência de saneamento, está diretamente ligada a doenças hídricas, né, que são a amebíase, a giardíase, a teníase, a cólera, né, a febre tifoide, a hepatite, tem também aquelas que usam água para a criação dos vetores, que é a nossa velha conhecida dengue, chikungunya e febre amarela, né, além da zika. Então, a questão do saneamento está diretamente ligada à questão da saúde, né? Principalmente nessas questões da água. Então, a questão dos problemas de drenagem, a água empoçada vira ambiente para a criação desses vetores, né? A água não tratada que as pessoas acabam usando podem ser esses veículos também desses organismos patológicos, né? E o esgoto também, quando corre a céu aberto, ou quando há deficiências na rede, fazendo com a infiltração do esgoto, entra em contato com, com os mananciais, ou com também os lençóis freáticos, onde muitas vezes as pessoas usam para captar a água que consomem em casa, acabam gerando o agravamento desse problema, né? Como eu tinha falado antes, essa questão dos dados, eu posso aqui enunciar, mas vai ficar muito longo, os bairros assim que tem água, que tem esgoto, mas ficaria um pouco longo, né? E também eu não sei de todos, porque agora eu estou na Defesa Civil e não mais na Secretaria de Obras, mas, assim, uma estimativa que o atendimento de esgoto seja por volta de 60% mais ou menos dos domicílios e também a água deve estar por volta de uns 60% também de abastecimento dos municípios também. Certo, certo. E tem uma outra pergunta aqui, Cleison, que é da Gilda.
a ETA, que eu acredito que seja a Estação de Tratamento de Água, né, de Rio das Ostras, é supervisionada pela Secretaria de Estado da Saúde? Uma pergunta aí. Sim, a ETA seria a Estação de Tratamento de Água. No nosso município, quem administra o tratamento e a distribuição de água é a SEDAI. Inicialmente, o município tinha parte da rede já instalada, né? E tinha iniciado o processo de construção desse sistema de tratamento e distribuição com os próprios recursos. Posteriormente, esse empreendimento foi repassado à SEDAI, isso por volta de 2003, 2004, que recebeu para fazer esse empreendimento, né? E recebeu parte da estrutura de tubulação que já existia, se comprometeu a pagar ao município cerca de 8 milhões por conta dessa estrutura que já estava implantada, mas até hoje não foi feito esse pagamento. E continua fazendo o serviço, então, como concessionária, mas, como a gente sabe, muito precário. Aqueles que têm o fornecimento só os tem de 4 em 4 dias, mas grande parte da população, às vezes, tem a tubulação passando em sua casa e não recebe, e grande parte também não tem nem a tubulação. Desculpa, meu microfone estava fechado. Obrigada, Cleison. Tem uma pergunta aqui também, que eu acho que o Hugo pode tentar ver se ele consegue responder, que é da Gilda, que fala: a antiga Funasa trabalhou ativamente na construção de usinas de reciclagem de lixo, gerando até recursos e mitigação de matéria-prima. E aí, no estado do Rio de Janeiro, ainda funcionam? Você tem notícia, Hugo, da Funasa? Olha, não tem. Vou pesquisar. Vou até anotar aqui para saber disso. Mas eu posso dizer que outros fundos têm recurso para fazer isso, né? O ano passado mesmo, um dos nossos camaradas aí do movimento ambiental, né, tentando ressuscitar o Mero, o movimento Promero, que tem o nosso amigo Jones aqui também, o Robson, ele apresentou na prefeitura, utilizando o Conselho Municipal do Meio Ambiente, uma ONG que apresentou um edital que iria contemplar 10 municípios brasileiros que se candidatassem, né, preenchendo os requisitos lá para implantar a gestão integrada de resíduos sólidos no município. Como alguém comentou aqui, alguma pessoa que eu não lembro quem era, que fez um plano junto com os catadores e tudo mais, e a prefeitura simplesmente nem deu bola, a gente viu isso também acontecer. Não houve o mínimo interesse em querer saber como que isso poderia acontecer. Então, eu vou pesquisar, mas eu não sei responder especificamente com relação à Funasa. Mas o município recebe impostos, o cidadão paga imposto, e existem outros fundos que podem estar sendo utilizados para isso. Inclusive, o município recebe até um ICMS verde, né? Ou seja, ele tem uma cota que ele separa para ele do tributo, acho que ele paga para o Estado, é uma coisa que poderia estar sendo usada para isso também, tanto para o saneamento como para a gestão integrada de resíduos, né? Então, dinheiro não falta, gente. Dinheiro está rodando, o mundo está cheio de dinheiro, as empresas da região têm muito dinheiro, aqui é a região do petróleo, ainda o dinheiro rola bastante, o que falta é vontade mesmo, entendeu? Tem muito royalty, muita cidade do Brasil não tem royalty, aqui tem royalty. Então, se as pessoas levarem a sério o que elas têm para fazer nos cargos que elas ocupam, elas deveriam estar olhando para esses dois temas de uma maneira direta
e bastante abrangente para poder resolver esse problema. Não é problema de fundo, não, acredito. Muito bom. Estamos chegando, então, no final da nossa live, né? Faltam 10 minutos aqui para a gente encerrar. E eu gostaria de pedir, então, que agora, nessa última etapa, deixa eu dar um golinho aqui, eu juro que é água, tá, gente? Prometo. E aí para a gente encerrar, eu vou pedir que o Cleison e o Hugo façam as considerações finais, né? Façam uma análise aí da nossa conversa, digam se gostaram, se foi proveitosa. Eu tenho certeza que nós aqui que estamos assistindo foi muito educativo, muito informativo, muito bom a gente falar sobre esses temas tão relevantes, né, nesse momento que a gente precisa estar atento a todas essas atitudes de mitigação, né, de danos e de preservação da saúde da população. Então, vou pedir que vocês façam suas considerações finais e se despeçam também no final, e depois eu volto para encerrar, tá bom? Obrigada. Vamos lá começando com o Cleison. Eu gostaria de agradecer o convite de vocês aí, de poder participar dessa que foi a minha primeira live. E gostaria também de agradecer o meu colega Hugo aí, também, pela participação, e falar que foi um prazer, uma honra participar dessa live contigo. Eu, embora não seja um especialista em também estudou um pouco de meio ambiente, também da área de defesa civil, tem que saber de tudo um pouco, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar lá no aterro sanitário, isso em 2005, 2006, na construção da usina de triagem, para a gente poder estar reduzindo o volume de lixo que iria para o aterro propriamente dito, e posteriormente foi também construída uma usina de lixo, uma usina de entulho, de processamento de entulho de obra. Infelizmente, a usina de triagem de lixo não foi para frente, por motivos desconhecidos, e a usina de, de entulho, de processamento de entulho, funcionou por 1 ou 2 anos e foi desativada. Infelizmente, eu tinha até comentado nisso também, numa página que eu mantenho, convido também a todos que quiserem visitar, facebook.com/eng.cleison, em que eu já falei desse assunto lá também, de outros que também falei aqui nessa live. Mas, enfim, são essas ações, falta de planejamento e falta de continuidade de serviço que nós vemos aqui no nosso município, que fazem com que o município tão rico esteja a desejar em relação ao saneamento aí, em relação às cidades que não tem receitas nem próximas do que a gente recebe, né? E nós estamos aí tentando lutar para isso. Temos alguns colegas também, faz parte de uma associação de arquitetos e engenheiros também, servidores efetivos de Rio das Ostras, que estão lutando para isso também, estão na atividade na Secretaria de Meio Ambiente, fazendo a revisão do plano diretor e também da Comissão de Meio Ambiente, que foi instituída aí recentemente. Eu creio que eles também vão dar essa força para a gente. E estamos aí que precisar da gente também. Como eu falei, a gente manter essa página, pode entrar em contato com a gente lá através da página. E muito obrigado novamente pelo convite. E quando quiser chamar novamente, estamos à disposição. Obrigada, Cleison, muito bom. Obrigada mesmo. Agora, então, vamos às considerações finais do Hugo. Só continuando ali o que eu estava falando, questão do aterro sanitário, bem rapidamente, essa crise do aterro, como ele fazia também o tratamento do chorume,
e passou, né, saturou, esse chorume passou a ser drenado para o rio Iriri. O Iriri, acho que é o Iriri. E é um afluente do Rio das Ostras. E o Rio das Ostras desemboca na Praia da Barra. Então, se vocês olharem para o site do INEA, nos últimos períodos aí, o ano passado, talvez todo, esse ano, até onde se tem medição da balneabilidade das praias, vocês vão ver que as praias do centro, da Joana e do Bosque, geralmente elas estão sempre impróprias para banho, por conta da poluição, não só do aterro sanitário, mas também de muito esgoto lançado direto no Rio das Ostras, que tudo desemboca lá naquela maravilhosa praia lá da Boca da Barra, do cemitério, que incrível, né? Mas, infelizmente, isso acontece, né? E é uma questão, assim, importante de ser colocada aqui, para saber o grau de gravidade e da falta de transparência do poder público quando expõe os seus cidadãos a doenças geradas pelo esgoto, porque as pessoas que geralmente vão na praia da Barra, da Boca da Barra, estão nadando no lixo. E no esgoto, no chorume do lixo. É o Rio Iriri, alguém colocou aqui, é isso aí. Então, é importante que as pessoas saibam disso, porque isso vai diretamente afetar a saúde da população e a saúde do visitante, a qualidade das praias, e vai afetar também ao turismo, que é a principal vocação do município, que está baseado no seu patrimônio natural maravilhoso que Rio das Ostras tem. Não preciso falar sobre isso, quem é daqui sabe. Eu gostaria aqui também de agradecer aí a parceria, o Cleison, a Ana, né, o PSOL, principalmente, e gostaria de, assim, dizer que a minha percepção sobre essa crise do coronavírus é de que o poder público está praticamente ausente, entendeu? Está fazendo só aquilo que é obrigado manter a sua imagem enquanto gestor público, porque o cidadão é que está fazendo a sua parte. Quem está acreditando, quem está consciente, está fazendo distanciamento social. E quem não está fazendo, não está fazendo nada. Eu saí na rua hoje, tive que sair essa semana, uma vez por semana eu saio para fazer compras, né? Naquele estresse, e vi que a rua está cheia, entendeu? As pessoas estão usando um pouco a máscara, né? Mas as ruas estão cheias. As pessoas estão em bares e no mundo parece que uma boa parte da população não está levando isso a sério num momento em que as contaminações ainda estão aumentando. E eu gostaria de, assim, nesse cenário, dizer que a solidariedade ela é o que realmente está funcionando para manter, principalmente pessoas com vulnerabilidade. Eu tenho visto muita gente fazendo vaquinha, fazendo cesta básica para poder auxiliar pessoas que estão abandonadas, as pessoas que comem, que moram lá no Âncora, por exemplo, que vão comprar um quilo de feijão e pagam mais de 50% de imposto, e na hora que elas precisam do poder público, recolhe esse imposto dela para poder manter a qualidade de vida dessas pessoas, e elas não têm esse respaldo do poder público. Então, gostaria de me solidarizar a essas pessoas que estão se mobilizando para ajudar os outros. Eu acho que é isso que está fazendo toda a diferença nessa crise. Muito obrigado. Obrigada, belíssima transmissão ao vivo do Pessoal Convida dessa noite. Estou muito feliz da gente estar falando sobre isso aqui, de ter tantas pessoas comentando e participando. E eu quero dizer que semana que vem
nós temos mais Projeto Pessoal com Vida, e dessa vez vamos falar sobre questões de gênero na pandemia. Aproveitando aí que domingo é Dia das Mães, vamos convidar mulheres maravilhosas e mães, além de mães, elas são mulheres em primeiro lugar, para tratar dessas questões, como as mulheres estão enfrentando essa pandemia e como estão contando as dificuldades e muitas sofrendo violência doméstica numa situação como essa, precisando de ajuda. Então vamos tratar também, informar como fazer para procurar ajuda nessa situação, nesses conflitos que estão acontecendo, que estão prejudicando muitas mulheres. E aí a gente se vê na semana que vem. Eu queria que vocês recebessem o meu abraço virtual, muita vontade de abraçar, gente, porque esse isolamento é necessário. Fique em casa, por favor, mas a gente abraça e manda amor daqui de longe, e na semana que vem a gente se encontra, tá bom, gente? Obrigada por toda a participação de vocês, obrigada Hugo, obrigada Cleison, e boa noite para vocês. Beijo.